Este quarto episódio da minha vida, como tantos outros, intrusa noutros, mas este é mais independente e está melhor delimitado, porque corresponde aos meus 23 a 28 anos, que foi o período precisamente quando fiz o meu serviço militar obrigatório. É um período extraordinariamente enriquecedor, porque me deu a oportunidade de conhecer novas terras, tanto aqui na metrópole como no ultramar, que me deu a oportunidade de lidar com muita gente que estava desesperada, outros cheios de felicidade, promiscuidade entre oficiais e soldados, porque todos estavam a defender a mesma causa ou dentro da mesma causa. Enfim, foi um período muito enriquecedor da minha vida. Passou pela inspeção militar a que faltei. E faltando à inspeção militar, fui dado como refratário. Estive um ano nesta situação, até que o meu pai se apercebeu da situação. E lá, com as influências que tinha, fui à inspeção. Levou-me para a inspeção, limparam o facto de eu ter sido refratário e vou eu apurado para todo o serviço militar obrigatório. Evidentemente que na altura eu já tinha 19 ou 20 anos e o facto de ter aproveitamento ou não ter aproveitamento na universidade fazia com que a tropa fosse ou não adiada. Bem, e o que é certo é que eu tinha aproveitamento, mas também tive muito azar, porque os funcionários da Universidade do Porto, por incúria, não me deu o documento comprovativo. Eu, quando fui entregá-lo no quartel das Taipas, ali ao lado da Universidade, já estava a secção fechada. Portanto, eu ainda dei 20 escudos lá ao funcionário, mas ele não meteu o papel e eu acabei por dar com as minhas ossadas na tropa. Já casado e com um filho, venho de férias a Mogadouro passar, como não podia deixar de ser, a Nossa Senhora do Caminho. Todos vinhamos à festa da Nossa Senhora do Caminho, nossa padroeira. E é precisamente nessa Senhora do Caminho, no fim das festas, que eu recebo uma intimação para me apresentar no quartel em Mafra. Lá vou eu, com a minha mulher e com o filho. A minha sogra tinha uma casa em Lisboa, a minha mulher e o meu filho ficaram hospedados em Lisboa e eu vou para Mafra. Portanto, a entrada foi má, porque me apercebi daqueles grandes corredores e da austeridade que aquilo me impunha. Fomos colocados 200 ou 300 nas catacumbas do edifício. Enfim, éramos cerca de 200, 300 naquela camarata. Eu felizmente fiquei ao pé de uma janela bem arejada. De um lado tinha, portanto, o Belarmino da Palma Brito, que era veterinário em Beja. Portanto, do outro lado tinha o Zé Vieira de Carvalho, mais tarde presidente da Câmara da Maia. E lá estávamos naquela rotina cotidiana da preparação militar. Foi terrível, porque não estávamos habituados nem à disciplina, nem a fazer aquele exercício físico violento de espingarda e mochila às costas. Bom, mas quer dizer, tivemos muita sorte no meu pelotão, que tinha 14 ou 15 indivíduos, porque tínhamos um alferes, Rosendo Sardinha, que era muito bom, muito bondoso, e que compreendia muito bem o nosso problema e protegeu-nos muito. Bem, lá se acabou, portanto, o COM, fomos promovidos de cadetes, portanto, a aspirantes, e eu sou colocado no R6, do Porto. Estou aí 4 ou 5 dias e fui destacado para Vila Real, para o R13,
para dar uma recruta. Essa recruta foi também muito agradável, porque o comandante, que era o capitão Abeilar Borges Martins, era uma pessoa já com os seus 40 e tal anos, portanto muito ponderada, compreendia muito bem o problema dos milicianos e protegeu-nos também bastante. Lá tínhamos um pelotão, encarregado de um pelotão, e lá se passou a recruta com umas tragédias pelo meio, portanto, mas também uma capacidade que nos era dada de ensinar muito e de ser úteis a muitos soldados que vinham de todas aquelas aldeias. Lembro-me do Ribeiro, que era um rapazito de Santa Marta de Penaguião, filho único, que era um anjinho, digamos assim, criado como anjinho, e ia para o pelotão do Fausto Orlando Carvalhais dos Santos, também Alfer, mas como ele também era de Santa Marta, disse, ficas tu com ele, porque é melhor assim. E lá fui, e ele transformou-se num rapaz ativo, deixou de ser aquele anjinho que era, ficou a competir com aqueles galifões da cidade de Vila Real e de outros locais. Isto teve uma importância muito grande e uma coincidência também muito grande. Quando eu, agora já com 88 anos, ou 87 ou 86, não me lembro bem, vou a uma das reuniões do grupo de Janófilos Gastrónomos Trás-Montes de Alto Douro, ouço falar num noviço que ia entrar também como sócio dos Janófilos, portanto, um Ribeiro de Santa Marta de Penaguião. Dirigi-me a ele e conversei, era filho desse soldado Ribeiro. Foi para mim uma alegria saber que o Ribeiro ainda estava em boas condições físicas. O que é certo é que acabou, portanto, essa recruta e regressei ao quartel R6, que era o meu quartel de origem. Em Vila Real, eu tinha tido uma aura muito grande. Eu, com certeza, era um bom instrutor. Eu comandava o pelotão de sapadores, eu estava encarregado de bombas e armadilhas e também de travessias de rios, etc. E propuseram-me fazer uma ponte sobre o rio Corvo, uma ponte de madeira. E lá vamos nós fazer a ponte de madeira, fez-se a ponte de madeira, e nesse ano apareceu o brigadeiro, cujo nome me foge, portanto, e a ver quais eram os trabalhos, como tínhamos feito, como não tínhamos feito. No fim, ele estava a observar, chamou-me, eu mesmo da cinta para baixo, da cinta para cima, despido e sem bivac, lá vou ao brigadeiro, faço-lhe uma bruta continência, ele dá-me um raspanete, porque as continências fazem-se vestidas e com bivac, mas o que é certo é que acaba por me perguntar, e agora a ponte, posso atravessar na ponte de jipe? E eu respondi-lhe, não, primeiro vou atravessar eu com os soldados, e depois, se a ponte aguentar, então atravessa o meu brigadeiro. E assim foi. E a coisa correu toda bem, e quando veio embora, no fim da refeição, ele dizia assim, se o meu amigo quiser entrar na escola do Exército, tem a porta aberta. Eu vou dar-lhe um louvor, e deu-me um louvor que era portanto, a Grande Cruz da Ordem de Cristo. Deu-me um louvor. Dali a 15 dias, tenho outro louvor do comandante do quartel, porque o brigadeiro, dando um louvor, mal parecia o comandante do quartel não me dar também o louvor. E assim fiquei bem visto no serviço militar. E regressei ao R6 com uma aura de bom instrutor. E então o comandante dizia assim, o senhor vai fazer uma prova de trotil, que é trinitrotileno, que é uma bomba, escolha aí o local, e eu escolhi
os caulinos na Senhora da Hora, portanto que era uma zona meio deserta. Mas o capitão que lá tinha disse, vai agora para os caulinos, faz isso em frente do quartel. Ao meu comandante, meu capitão, isso não pode ser feito em frente do quartel, porque fica muito próximo, o quartel ficava do outro lado da rua, portanto, a 50 ou 60 ou 70 metros, com uns vidraças viradas para a rua, uns vitrais altamente decorados e tal. Mas ele disse, aqui sou eu, faz favor, faz o exercício aí. Eu fiz o exercício, bem, claro que o troteiro estourou, assim como, e ao estourar, aquela massa de ar também estourou com as vidraças do quartel e com aqueles vitrais e isso tudo. Não teria grande mal, só que o comandante do quartel estava a fazer a barba, a barbinha dava para aquela face do edifício, estava a fazer a barba e ficou apavorado. Lá mandaram chamar, então, propuseram-me um castigo, então, porque portanto, eu devia ter visto coisa bem mista e tal, e apresentaram uma conta, que eram 9 contos na altura. Eu disse, bem, um castigo posso levar, mas os 9 contos não pago porque não tenho dinheiro, e isso tudo. E, além disso, não me sinto culpado, porque eu pus a hipótese de fazer o exercício nos caulinos, e o nosso capitão disse para o fazer ali. Bem, aquilo amaciou, e eu não fui castigado, e lá me livrei daquilo. Depois surge então o embarque no navio misto Niassa, portanto que era um navio de passageiros e de mercadorias simultaneamente. Era um navio terrível, porque os soldados, nós ainda tínhamos camarotes, nós oficiais tínhamos camarotes, mas os soldados iam num porão com 4 ou 5 andares, portanto, e 6 beliches, que não tinha qualquer mal, mas quando estava com a cobertura de ferro, portanto, e fazia frio, a coisa tolerava-se. Mas quando fazia muito calor ou chovia, era necessário tirar a cobertura e aquilo ficava em aberto e era terrível. Tão terrível, aquilo punha-se-lhe a cobertura e tirava-se a cobertura, e uma vez um soldado lá julgou que aquilo tinha de cobertura, saltou para cima da cobertura, a cobertura não estava lá e ele morreu. Foi o primeiro desastre, grande desastre, no trajeto para Moçambique. Aquilo foi pavoroso, ficámos todos muito pesarosos e claro, e dali a pouco, naquele estado de revolta, houve um levantamento e quem apaciguou toda aquela situação dos soldados revoltados foram precisamente os alferes, que eram os que tinham mais contacto com os soldados, mas isso não se evitou que as marmitas, os garfos, as facas e etc., todas aquelas alfaias de comer e beber, tivessem ido para o mar, e foi o cabo do trabalho, tiveram que ser renovadas depois no Lobito. Aí deu-se um incidente, porque fazíamos aquela vida de barco, e comia-se e bebia-se muito bem, refeições fartas, bem confeccionadas, muito bem confeccionadas, e à noite havia portanto, conversas, havia ir para o bar e beber uns copos e isso tudo. E um dia lá estávamos todos reunidos, portanto, para a oficialidade, comandantes, oficiais e alferes e aspirantes, todos juntos, e começam a cantar ao desafio. Começam a cantar ao desafio e eu devia ter já um copito. Eu na vida devo-me ter embriagado 2 vezes, uma quando tinha 8 anos, outra quando já estava na universidade, numa queima das fitas, mas já devia estar um bocadinho alegre e entrei na cantiga ao desafio. E quem estava a cantar era um colega nosso, aspirante também de Lisboa, treinado naquelas cantilenas, e eu lancei-lhe
esta quadra. Severo, Severo, meu grande anjinho, e estás-te a portar muito mal. Cantas pouco e estás com vinho, põe-te a pau com o general. E o Severo, sabido, responde: sou anjinho, meu amigo, e tu um grande animal. Olha bem para o teu umbigo, não chegas a general. E eu respondo-lhe, numa noite que eu julgava que era de inspiração, e foi terrível. Analisei-te bem, amigo, não me confundas contigo. Prefiro chegar a animal que chegar a general. Ora bem, isto na frente dos coronéis, na frente dos capitães do quadro, na frente daquilo tudo, quando eu acabei de dizer a última palavra, estava a ser chamado para ir ao gabinete do comandante. O comandante disse logo, vais ter que ser castigado, vai ser isto, vai ser isto, insultou-me, fez tudo por uma linha. O que é certo é que depois notaram que a coisa não seria bem recebida no quartel-general de Nunes Marques e a coisa ficou por ali. Bem, de maneira que era a vida de facto no barco. Nós chegámos a Mocuba, desembarcámos no porto de Nacala, que não era porto, ainda havia de ser porto, tinha uma jangada aí a 500 metros, nós desembarcávamos para a jangada e depois éramos trazidos para a margem. Aí tomávamos o comboio para Nampula, e de Nampula depois para Mocuba. Eram 300 km, era de caminhonete. Estávamos no comboio e tudo a embarcar, faltava o soldado 42 do meu pelotão. Vai lá, onde é que está, onde é que não está? E aparece ele com um cão bonito, um cão avantajado, preto, muito bonito, meigo, com tudo. E o cão? Roubaste o cão? Não roubei, meu faz. Ele veio atrás de mim e tal. E o cão lá foi connosco. E prendeu-se com uma coleira junto das cozinhas, lá ia comendo aquele resto de carne e isso tudo. Ao lado passava um caminho do posto agrícola onde estávamos instalados, e o cão tinha uma particularidade, era extraordinariamente meigo, extraordinariamente tudo, bom guarda, tudo. Mas quando via um nativo, quando via um preto, perdia a cabeça, quase arrebentava a coleia, porque ele estava treinado só no ataque, na defesa, nesse tipo de defesa. E então, não sabíamos o nome, pusemos no Mocuba, que era a terra onde estávamos. E o 42, todas as semanas, portanto, que havia cinema, ia passar, punha a coleira, preparava a coleira do cão, ia todo vaidoso, e estava ao cinema. E lá estava nas casas do cinema, ouve-se um assobio e um grito, Jolie! E o cão desata a correr por ali fora, lá levam 46 de escantilhão, portanto, era o dono que andava há um ano à procura do cão, e lá disseram que estava em Mocuba e foi. Queria pagar o cão, queria pagar a alimentação, queria pagar isto tudo, mas os soldados não deixavam ir o cão, portanto, tive que me impor e dizer, o cão não é nosso, tem que ir para o dono, e lá foi. Ora bem, aquela vida em Mocuba era terrível, porque além do quartel, além de não levarmos munições que chegassem, o material era pouco, porque foi uma companhia feita à pressa para ir para Moçambique, não tínhamos quase material, eu era quem tomava conta dos paióis e da casa da guarda, portanto, tínhamos 250 balas de espingarda Mauser e o resto umas balas da pistola metralhadora Uzi, que estava então a criar, portanto, a começar a ser adquirida pelo exército português. E começámos a construir um quartel novo e um pelotão de sapadores, que era o meu, a fazer a respectiva vedação. O capim era alto, fazia calor, lá nos metíamos no meio do capim às horas de mais calor. Bem, o capim servia para nos guardar do calor,
assim como servia para fazer as necessidades quando necessitávamos. E foi o que me aconteceu a mim, e estava na posição correta, e olho para a frente e vejo uma herbeira. Oh, é uma melancieira, é uma melancieira, é uma melancieira. No fim de me despachar, vou ver 4 ou 5 ou 6 melancias, bem coladinhas. Chamei os soldados: meu filho, está maluco, agora melancias aí no meio do capim. Bem, quando levei a primeira, a melancia estava maravilhosa, foi um enchente de melancieira. Essas coisas não têm importância, mas quando a gente está em circunstâncias, portanto, que não são bem as normais, interessam muito porque nos distraem. Aquela vida, portanto, em Mocuba, teve coisas particularmente graves, particularmente interessantes, apesar de não haver guerra. Eram reconhecimentos militares. Fizemos o primeiro reconhecimento militar desastroso, portanto, era a visitar a plantação de sisal da Namarroa. A plantação de sisal da Namarroa era talvez um espaço correspondente ao Conselho de Mogadouro, que era todo de sisal, que eram uns suíços. E quem estava era o encarregado português. Nós atravessávamos o rio, não havia ponte, era um passadiço com uma linha ferroviária de um trajeto, portanto, no trajeto de uma barroneta. Era um perigo, e quando chegávamos ao outro lado do rio, aparece num jipe, uma carrinha, um sujeito, e diz: então, os senhores são a nova tropa? Somos a nova tropa. Então, muito bem, então convido-os para jantar. Evidentemente, convinha ao homem que nós fôssemos lá jantar, porque era uma manifestação de força, ele vivia ali isolado, e aquilo dava-se bem com a tropa, dar-se bem com a tropa era uma vantagem que o homem tinha. Lá fomos jantámos lautamente, conversámos. O homem estava casado com uma senhora chamada Caldeira, cujo irmão tinha sido meu colega no Liceu de Bragança. E ele era ali de Chacim, de Macedo de Cavaleiros. Mas isso criou-se uma empatia muito grande entre nós, que me permitiu, aos fins de semana, ir à plantação de Namarroa, visitar, almoçar com ele e isso tudo. Onde se passaram depois situações maravilhosas. Estávamos no outro dia de manhã, pois dormimos lá em casa, já não dormimos ao relento e nas barracas, dormimos lá em casa, estávamos numa varanda tipo colonial, quando já não sei que soldado foi, disparou uma metralhadora e balas por todos os lados. Milagre, porque não atingiu ninguém. Houve balas que passaram entre as pernas de soldados, outros foram para o teto, mas ninguém ficou. Mas ficámos sem as balas, e eu com a responsabilidade, porque não quis participar da situação, mas fiquei com a responsabilidade de a não ter participado. Também me trouxe alguns problemas. Nesses reconhecimentos, nós ganhámos uma experiência muito grande, experiência não militar, portanto, experiência militar também, mas não militar, uma experiência de vida. Soubemos o que na realidade era a vida, o que era a vida da África, o que era a vida daquelas pessoas que ali viviam. E num dos reconhecimentos lá fomos ter a uma aldeola, a um conjunto de cubatas, que não tinha ninguém. Não tinha ninguém, nem um cão, nem uma galinha, nem um preto, não tinha absolutamente ninguém. Mas tinha sinais de vida, porque abrimos uma porta, lá estava o tiçãozinho, lá estava uma roupinha a secar, ou qualquer coisa. Bem, aqui há gente. Rapaz, nas tantas, passado um lapso de tempo, começaram a aparecer uns frangositos, e eu mandei apanhar os frangos, porque ia ser o nosso almoço. Quando comecei a apanhar os frangos, veio a população toda, os frangos são nossos, e não sei o que mais,
está bem, eu pago o frango, quanto é que é para o frango? Zana era 50 meticais. Portanto, 50 meticais a cada um e acabou o frango. E juntei 12 frangos. E depois convidei, portanto, lá o chefe da Machamba, da Temba, para comer à nossa mesa. Lá comemos, lá bebemos, isso tudo, ver com o que levávamos, e no fim, qual é o meu espanto, quando o senhor, num gesto agradável, num gesto de reverência, me oferece a mulher. Claro que isso foi nós não temos esse hábito, mas era assim o conhecimento que tínhamos dessas pessoas. Eu andava, nessa altura, na Faculdade de Medicina, cá no Porto. E ia passar os fins de semana, como já disse, à plantação da Namagoa. E um dia, diz-me o Ernesto Carvalho, que era precisamente aquele sujeito que me encontrou no reconhecimento. Aí houve aí um desastre, porque um preto ficou entalado entre duas vagonetas e deu cabo de uma perna. E lá fomos a ver o preto. Então, estava uma roda de mulheres e homens, tudo a carpir, o sujeito a gritar com dor, isso tudo e tal. Eu digo, leva-se ao médico Climano. Climano ficava a 300 km, leva-se ao médico de Nampula, ficava a 300 km, se fosse para a Beira, também ficava a 300 km. Bem, o que é certo é que era impraticável ir com o homem, portanto, a qualquer sítio, dado que não havia médico e era preciso alguém abandonar, portanto, a plantação para ir com ele. E a paz das tantas, o Carvalho lembrou-se que eu andava em medicina e disse assim, só se o seu meu Alfer quiser dar ali uns pontos. Eu uns pontos? Não, tenha paciência, mas e depois o homem apanha uma infecção, vai-se embora, eu fico com essa responsabilidade. Mas vai daqui, vai dali, vai lá, aparecem as linhas, aparecem as agulhas. Eu vou a ver, era uma deslocação dos gêmeos, dava a impressão que era até uma cirurgia, uma deslocação em bloco, e tudo. Bem à tintura de Marciolato, o homem gritava por todos os lados que aquilo ardia. Bem, de qualquer maneira, suturou-se aquilo, eu fiquei com um problema para aquela noite desgraçado. Pedi para me levarem a Mocuba, dali telefonei a um médico em Climane e explicar-lhe a coisa. Doutor, sou um estudante de medicina, aconteceu-me isso assim, o que devo fazer? O homem tinha febre? Não tinha febre. Então deixe estar, mas tive que começar com febre, tem aqui esse antibiótico, dá-lhe o antibiótico, faz isto, faz aquilo, espreme a ver se deita pus, enfim, lá me deu umas indicações. O que é certo é que o homem não precisou de nada e no fim de 8 dias estava ali. Portanto, eram dessas coisas. Coincidiu com os meus anos lá talvez os 25 anos, e havia um soldado que também fazia anos no dia 10 de novembro. Era o Batata, que nós conhecíamos por Batata, de Viseu, que era um extrovertido, um cantador, era a alegria nos reconhecimentos quando os fazíamos, etc. Eu disse, Batata, vais aos meus anos. Não vou. Vais aos meus anos. Não vou. E lá consegui levar, mas o Batata ficou meio acabrunhado, meio envergonhado, no meio de toda aquela gente. Batata, está à vontade, mas o Batata nada, estava envergonhado. Bem, o que é certo é que começou a comer, começou a beber, e a paz das tantas tornou-se um extrovertido. E eu disse-lhe, Batata, canta lá uma das tuas. E o Batata, então, lá cantou uma das dele. Ele dava assim, havia um certo doutor, personagem de valor, mas com feitio exaltado. Um dia
entrou no restolho, levou um soco num olho, teve que ser operado. Onde foi ser operado, diz-lhe o cirurgião, já um pouco comovido. Colega, tem paciência. Para bem da tua existência, tens que usar olho de vidro. Onde foi comprar o olho, disseram-lhe para o pôr de molho quando se fosse deitar, para que de manhã entre o olho facilmente, sem ter que se magoar. Era verão, estava calor, e o nosso ilustre doutor, como tinha muita sede, deita a mão ao copo d'água, catrapuz, engole o olho. Depois foi para se deitar, mas sentiu um arrepiar, uma espécie de lombriga. Sentiu-se muito atrapalhado. Mandou chamar o criado para lhe esfregar a barriga. Quando o criado entrou, de quatro o encontrou. Este, aos altos gritos, berra: "Oh, patrão, tenha cautela, porque nessa posição perdeu a Alemanha a guerra. Oh, criado, vê se te ajeitas, e pelo buraquinho espreitas essa dor que me devora." Diz então com certo jeito: "Oh, patrão, é um sujeito que está a olhar cá para fora." Bem, bateram-se palmas, senhoras e senhores, bateu palmas ao Batata, e o Batata descomprimiu. Bem, acabei por ter que mandar calar o Batata, porque o Batata já dominava aquilo tudo de qualquer maneira. Mas é que lá se foi passando assim o tempo, até que eu tive que cumprir 10 dias de cadeia. Devo dizer que foram os 10 dias mais livres de todos os 2 anos e meio que passei no ultramar, ou talvez de toda a tropa. Foram 10 anos em que ninguém mandava em mim. Eu estava preso, não era numa cela, era num quarto da residência, que por acaso o quarto até pegava com o quarto do comandante. E eu ali estava. Isso coincidiu com a visita ao quartel da dona Cecília Supico Pinto, que era a diretora do Serviço Nacional Feminino. E lá foi visitar também as tropas. Estavam na messe de oficiais, que era a fronteira, portanto, e viu uma janela da varanda, da varanda que dava para o quarto. Eu disse: "Então aquela a senhora não vem para a festa?" Então o comandante disse: está preso. Então a senhora, num gesto de bondade, e isso tudo, foi-me cumprimentar. Claro, cumprimentei a senhora, beijo na mão, como se impunha a situação com a diretora nacional do movimento feminino, e o comandante ao lado. E a senhora acabou por conversar comigo e convidar-me para ir à messe, conviver com os outros e fazer a respectiva refeição. E o comandante, que era um grosseiro, Luís Franco Nogueira, mais surdo do que eu agora, e diz: vai sim senhor. E eu então, como não gostava muito do comandante, disse: não vou porque eu estou preso, e é para cumprir a prisão a que me condenaram. Mas é que não saio daqui. Ficou vermelho, furioso, mas também pensou alto que eu não vou ter motivos para castigar este indivíduo. A senhora compreendeu, no fim foi-se lá despedir de mim, já não tive que lhe dar o beijinho na mão, deu-me ela 2 beijinhos na face, e eu a ela, e ficámos muito amigos, apesar de nos termos visto mais. Mas isto são coisas que marcam as pessoas, que me deram um conhecimento muito grande. Saio da cadeia, vão fazer um reconhecimento, e há
um nativo que tinha matado um leopardo. E com o pele muito bonito, aquele deu-lhe uma paulada na cabeça, parece, e matou o leopardo, e a pele ficou íntegra. Eu disse, vende-me um leopardo. E o homem lá me vendeu o leopardo, que era para eu tirar a pele do leopardo, e isso tudo. Bem, lá trouxemos o leopardo, tal estava, cada um tirou, o leopardo foi morto por 300 e tal soldados, e mais os alferes, e isso tudo, porque toda a gente quis tirar uma fotografia com o leopardo ao lado e espingarda, não é? De modo, todos mataram aquele leopardo. No fim, o leopardo teve ali tantos dias que apodreceu, pele e tudo, e lá foi. Mas, entretanto, também se fez a visita do nosso general, comandante da região militar de Moçambique, que era um general que tinha uma fama de austero, de castigador, de tudo, que era o general Caeiro Carrasco. E então faz uma visita lá ao quartel. Uma visita lá ao quartel, 8 dias antes, já o comandante, que não devia estar em muito boas relações com o general, andava numa funa a limpar o quartel por todos os lados, não é? Até limpar as folhas de sisal do caminho de acesso ao quartel, que tinha 2 vias, uma faixa central de folhas de sisal, plantas de sisal, mas em terra batida, quando passava um carro, levantava uma poeira tremenda e pronto, e lá sujava outra vez as folhas de sisal. E então o comandante, portanto, naquela manhã, logo às 7 da manhã, faz um despacho a nomear 10 elementos do meu pelotão com baldes de água para limpar as folhas do sisal ali. Claro, quando a carrinha do exército foi buscar o general lá não sei aonde, ao aeródromo, não sei o quê, claro, aquilo ficou tudo sujo na mesma. O que é certo é que o general entra, começamos a fazer a visita ao Paiola, visita as casernas, visita tudo, e por último, porque era de facto a última coisa, havia um corredor grande com cabines para tomar banhos de um lado e do outro, suponhamos 5 de cada lado, depois havia, portanto, uns urinóis, e depois, por último, havia artretes, não é? E lá ia o comandante e o general à frente, o Caeiro Carrasco cheirava aqui, cheirava ali, avançava, cheirava ali, mas não, quando chegou a artretes, vira-se para o comandante e diz: porra, meu comandante, as retretes querem-se cheirar a merda. Aquilo foi terrível. Foi uma gargalhada extraordinária, foi um gozo, o comandante ficou mais vermelho que um pimento e acabou ali a visita, fomos para a paróquia e toda a gente ficou a adorar o general Caeiro Carrasco porque ele deu aquela trepa no comandante.